Graça e paz para todos meus amigos e irmãos que estão reinando em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos aprendendo do Senhor nosso Deus. Tá certo? Porque é um conselho dado por Deus. Ele manda nós estarmos sempre nos aproximando dele, conhecendo ele. E como nós dependemos dele para a nossa sobrevivência espiritual com excelência, quero desejar que esse início de novo ano para você seja de muita prosperidade, muita felicidade, muitas vitórias e presença de Deus muito forte na sua vida para continuar brilhando em meio às trevas, em meio a esse mundo que precisa dessa verdadeira luz que somos nós, os filhos eleitos de Deus, tá bom? Estou trazendo aqui um tema bastante polêmico, que é muito mal interpretado. E hoje, com essa cadeia cinematográfica, de muitos vídeos, muitos filmes, infelizmente esse tema tem sido deturpado, gerando medo e pavor aos corações, tá certo? Irei falar sobre o inferno. É uma realidade? É um mito? O inferno realmente existe? Existiu? Hoje, o inferno é uma realidade ou um mito? Eu quero aproveitar para dizer a você que o inferno, da forma que é pregado pelas religiões, pregado pelas denominações evangélicas, pregado pelas cadeias cinematográficas, o inferno é um mito, não é realidade. Jesus já venceu o inferno, Jesus já venceu a morte. E neste vídeo aqui nós iremos compartilhar conhecimento a fim de que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Tá ok? Eu vou intitular essa temática como o inferno é um mito. É um mito, não é realidade. Tá ok? Vamos lá? Prepare-se para meditar, prepare para aprender, prepare para compartilhar. Enquanto eu estou aqui desse lado, você está do outro lado, compartilhando comigo conhecimento. Quero aproveitar para dizer também que está aí o nosso comentário sempre à disposição em cada vídeo. Qualquer dúvida, fique à vontade para comentar. Eu sou acessível a qualquer comentário. Críticas construtivas ou críticas negativas, isso é normal, porque sabemos que essa mensagem que nós pregamos, que não é nada novo, está inserido na Bíblia, na minha e na sua Bíblia, infelizmente não é aceito por muitos. Somente os escolhidos, somente os iluminados é que compreendem, têm a mente aberta para entender a mensagem genuína do verdadeiro Evangelho da Graça, tá ok? Inferno. Quero já afirmar aqui que ninguém que morre vai para esse lugar de sofrimento. Ninguém que morre. Porque acostumamos ouvir dizer que o inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento, é um lugar onde você vai queimar na sua carne, onde vai haver ranger de dente, onde vai haver muitas lágrimas e muito desespero. É o que nós ouvimos no cotidiano através das mensagens figuradas, das mensagens faladas, das oratórias. Então, eu quero afirmar de forma bem categórica, que através desse vídeo, que ninguém que morre vai para esse lugar de sofrimento. Esse lugar é inventado pelas religiões romanas e pelos que traduziram a Bíblia do grego para o português, tá certo? Este lugar é inventado pelas religiões romanas, as religiões romanas, as religiões africanas e por muitos líderes, até o império de Constantino, com as suas lideranças, que interpretaram a Bíblia, infelizmente traduziram a palavra inferno. E você vai aprender sobre isso neste vídeo de uma forma maravilhosa, tenho certeza disso. Jesus, em seu ministério terreno, ele nunca falou na língua hebraica a palavra inferno. Não, até porque inferno é uma palavra no português, do português, tá certo? Mas Jesus sempre falou no hebraico, no aramaico, no grego, tá certo? Então, ele não usou essa palavra inferno. Então, quem trouxe essa palavra inferno para a nossa tradução foi os que traduziram a Bíblia Sagrada. Observe que a palavra Aides ou Seol
que significa mundo dos mortos, que no hebraico, você vai perceber lá, é só você pesquisar, você vai encontrar sepultura. Sepultura, bem diferente do que se ouve através dos vídeos e através das pregações, através das denominações, é muito ao contrário, tá certo? Eu vou tomar como base dessa temática o livro de Mateus, capítulo 18, vou ler do versículo 13 ao versículo 18. Quero também que você acompanhe, porque é importante você estar acompanhando as referências bíblicas, a fim de que você também possa constatar a veracidade desses ensinos, tá ok? Desses comentários. Mateus capítulo 18, versículo 13 a 18. Já quero lá resumir dizendo que esse texto vai falar acerca da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. E no final ele vai parafrasear dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Vamos ler esse texto que diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, e outros, um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebeu aí? Percebeu que existe uma metáfora aí nesse último versículo, as portas do inferno, porque o inferno não tem porta. Eu nem imagino o que seria o inferno dentro da cultura explorada pelos comercializadores do evangelho. Eu não imagino o que seria um inferno. Seria como dizer, não ficarão retidos na morte nem na sepultura. Percebeu? Jesus, quando disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, seria como está dizendo, para mim, para o seu entendimento, para você que tem a mente iluminada, dizer, não ficarão retidos na morte nem na sepultura. Me permita fazer essa pontuação. Antes da cruz, quando alguém morria, seu espírito ficava retido no Hades. Porém, com a ressurreição do Senhor Jesus, olha que coisa maravilhosa, com a ressurreição do Senhor Jesus, a história mudou. Tá ok? Os que morriam antes da cruz, o seu espírito ficava retido no Hades. Porém, com a ressurreição do Senhor Jesus, a história mudou, meu irmão. A história mudou, minha irmã. E o Hades, você vai lembrar, voltando, recapitulando, o Hades era como lugar dos mortos, que interpretado no hebraico é a sepultura, tá certo? Mas ainda ficavam os espíritos em estado de humilhação retidos no Hades. Porém, Jesus, com a sua ressurreição, levou cativo o cativeiro. Todos os espíritos que estavam retidos no Hades foi levado pelo Senhor para as mansões celestiais. Ok? Cumprindo-se as profecias acerca do arrebatamento. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz o próprio Jesus, dizendo, através de João, eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o poder da morte, o poder do inferno já foi vencido pelo Senhor. Não há mais do que temer, não há mais do que estar preocupado, tá ok? O poder da morte, o poder da sepultura já foi vencido pelo Senhor.
Agora, depois da cruz, olha só quem vai para a sepultura é a matéria. O espírito, como diz Paulo aos Tessalonicenses, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. A partir desta ressurreição, os espíritos que haveriam de morrer após a cruz já não iriam mais para o Hades. Percebeu aí? Coisa maravilhosa, coisa muito boa, tá bom? Observe, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer que o que é pó, volte para o pó, e o que é espírito, volte para Deus. Então perceba que depois da cruz, todos que morrem, o espírito instantaneamente, quando fecha os olhos, parte para a eternidade, para as mansões celestiais. O corpo, que é pó, que veio do pó, vai para a sepultura, que hoje, infelizmente, é interpretado como o inferno. Se alguém morre, segundo algumas ideologias, morre sem Jesus, vai para o inferno. Mas quero afirmar a você, meu irmão, minha irmã, que fique tranquilo, porque inferno nada mais é do que o local aonde os mortos terão que ir. Todos nós iremos para esse inferno chamado sepultura, porque todos nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Só para fazer refletir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o próprio Paulo também escrevendo lá aos Coríntios, ele diz, E digo-vos que, e digo o mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, os que dormiram antes da cruz foram arrebatados, e os que ficaram vivos, nós que estamos vivos, seremos transformados. Ok? Então, perceba aí a mensagem para que você não tenha mais temor de inferno, medo do inferno. O inferno é um mito. O inferno é a sepultura. Dentro da interpretação do hebraico, do grego, do latim, você vai perceber que inferno nada mais é do que sepultura, e Jesus não falou de sepultura, ele falou de Hades, porque ele veio para libertar os que estavam em espírito de humilhação lá no Hades, o nosso espírito. Quero salientar aqui, de uma forma bem categórica, que a salvação não é para a sua carne, como conta alguns filmes, deixado para trás, e outros filmes, aonde o corpo é arrebatado, é levado para o céu. Não caiam nesse engodo, porque são comercializadores do evangelho. O que Jesus veio buscar é o nosso espírito, que já estava com ele antes da fundação do mundo, foi revestido de uma carne para estar aqui se relacionando com outra carne, mas no tempo da nossa partida, o espírito volta para Deus e a matéria volta para o pó. Tá ok? Jesus venceu a morte e o inferno. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus venceu a morte e o inferno. Então estamos tranquilos em relação a essa situação ou essa condição, porque Jesus venceu a morte e o inferno. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quem disse isso? O próprio Jesus. Entendamos que o inferno e a morte era uma força condenatória para todos os espíritos dos eleitos. A morte e o inferno era uma força condenatória para os espíritos dos eleitos. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, a morte e o inferno não têm mais poder sobre a igreja. Essa é a interpretação correta do versículo de Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a morte, Jesus venceu. O inferno, aonde os corpos espirituais ficava retido, olha só, para no arrebatamento subir. Agora Jesus já veio, já arrebatou a igreja, os corpos nós já estamos glorificados no Espírito, e assim que nós descemos à sepultura, a qualquer momento que fecharmos os olhos, nosso espírito imediatamente vai para as mansões celestiais. Então, essa força condenatória que prendia os espíritos lá no Hades, no Seol, perdeu a força, perdeu a autoridade, perdeu a capacidade, porque Jesus ressuscitou e venceu a morte, o inferno.
não tem mais poder sobre a igreja. Coisa linda. A morte e o inferno não tem mais poder sobre a igreja. Não é isso que nós ouvimos em algumas pregações. Não é isso que nós ouvimos em algumas filmagens, através de YouTube, através da rede cinematográfica. Não. Nós vemos e ouvimos cotidianamente alguém lhe ameaçando, lhe pressionando, lhe oprimindo, deprimindo, dizendo que se você não obedecer, você vai para o inferno. Se você não fizer da forma que lhe mandam fazer, você pode ir para o inferno. Se você não perseverar até o fim, você pode ir para o inferno. Quero dizer em alto bom som, para o inferno vamos todos nós, porque o inferno é a sepultura. Tá bom? Os eleitos não devem se preocupar em momento algum, porque quem escolheu foi o Senhor Jesus. Assim que fechar os olhos, você entra nas mansões celestiais para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então voltamos a afirmar que não existe inferno. Tá ok? Vou aqui fazer algumas pontuações para que você amplie seu conhecimento e possa lembrar desse slogan, né? Desse jargão que alguém sempre usa aí, quando está dentro da sua reunião congregacional. Alguém afirma que existe inferno como lugar de sofrimento e ranger de dente. Posso afirmar que não existe lugar de ranger de dente, lugar de sofrimento, o inferno. Até porque, volto a afirmar, por favor, meu amigo, minha amiga, abra seu entendimento para entender essa mensagem. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Carne e sangue é matéria, é pó, é terrena, aqui fica, mas o Espírito volta para Deus. Então, se o Espírito é que volta para Deus, não tem ranger de dente, não tem choro, não tem lágrima, tá certo? Não existe inferno como lugar de esperar o juízo final, como uma sala de espera. Já pensou? Nós estamos vivendo o século 21. Imagine se desde o primeiro século todos que morressem estivessem numa sala esperando o juízo. Paciência, né? Mas é isso que ouvimos nas pregações, é isso que ouvimos nas filmagens, que os que morreram sem Deus, no pecado, estão esperando numa sala para o dia do juízo. Não existe inferno para dia de juízo. Também não existe inferno para purgar pecado, não, como purgatório. Nós ouvimos aí muito, né, falar sobre o purgatório. Não existe inferno para purgar pecado, tá ok? Não existe inferno como lugar onde o corpo fica queimando para a eternidade. Paciência, é muita aberração e falta de conhecimento teológico, falta de interpretação do texto, do contexto da palavra de Deus, ou má intenção de usurpar a consciência das pessoas incautas em relação às verdades sagradas. Inferno, na etimologia, é lugar dos mortos, que é a sepultura, de onde ninguém escapará. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque está ordenado por Deus a todos os homens morrerem, vindo depois disso o juízo. Está ordenado por Deus a todos morrerem. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, descanse no Senhor, feche seus olhos e seus ouvidos para essas mensagens negativas que só trazem influência negativa, medo e pavor. Deixo o meu alerta a todos os eleitos de Deus, a todos os eleitos do Senhor. Cuidado com as produções cinematográficas e os mercadejadores do Evangelho. Cuidado, tá bom? Eles usam a figura e a palavra inferno, já usam por muito, muito tempo para imprimir na sua mente o medo e o pavor e proporcionar enriquecimentos para eles. Então, cuidado, tá ok? Porque essa figura do inferno tem sido uma fonte de enriquecimento muito grande, porque as pessoas com medo de ir para o inferno fazem até o que não podem fazer, tá bom? Então cuidado, é um alerta que nós estamos deixando aqui para você que é um eleito do Senhor e que precisa descansar na vida abundante que Deus já deu para cada um de nós. Jesus já derrotou o inferno, aonde, volto aqui a lembrar, aonde ficava retido os espíritos antes da ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. No ano 70, quando o santuário, a casa de Deus caiu, o templo de Jerusalém caiu, Jerusalém foi destruída, cumpriu-se o arrebatamento e todos os espíritos foram glorificados e nós estamos já reinando em vida, em completa vitória, ainda já no século 21, e com certeza Jesus não vai voltar no 2100, porque a terra para sempre continua. Ele já voltou, já levou a igreja, já glorificou a igreja. Então quem estiver servindo ou adorando ao Senhor Jesus, aqui na terra vai estar sempre reinando em completa vitória. Tá ok? Então Deus em Cristo continue lhe abençoando. Em outra oportunidade estaremos falando do Geena, porque esse assunto é muito polêmico, um assunto muito precioso, extenso, e para falar assim em poucos minutos não dá, mas em outra oportunidade estaremos falando sobre o Geena, que é o lago de fogo onde foi lançado a morte e o inferno para todo sempre. Deus em Cristo lhe abençoe, fica com Deus e que o conhecimento habite ricamente no seu coração e na sua alma, e continue nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor.